Deus abençoe. Agora então, sob o toque de somente crer, nós receberemos o nosso pastor Milton. Ele nos trará a palavra de Deus. Então, lembrando, persistência, a fé vem pelo ouvir. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Eterno Deus, amado Pai Celestial, a nossa fé, Senhor, olha para Ti nesta manhã, neste momento que o Senhor nos concede o privilégio de estar na Tua casa, para aprender do Senhor, para Te adorar, para ter companheirismo com os irmãos ao redor da Tua palavra. Deus, aceita, Senhor, nesta hora a gratidão, o sacrifício, o louvor de cada um, Pai, e que todos possamos estar olhando para cima, certos de que a nossa redenção se aproxima. Senhor, cuida do Teu povo, cuida de nós, Senhor. Somos um povo necessitados, carentes, dependentes do Senhor. Nós oramos pedindo o perdão das nossas faltas e que o Senhor abençoe todo o Teu povo. É o nosso pedido, Senhor, nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Bom dia com Jesus. Amém. Esse está melhor, irmão Paulo? Pode ser qualquer um. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que Deus proteja cada um. Toda a semente de Deus na terra. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. E o Senhor é que se assenta sobre o globo da terra e de lá contempla tudo. Não há como se esconder de Deus. Não há como se esconder de Deus. Deus, Ele vê todas as coisas ininterruptamente, independente de aonde esteja acontecendo, seja na terra, no céu ou no mar, ou em qualquer lugar do universo, né, irmãos? Isso não tem como explicar nada, praticamente, a esse respeito, porque Deus já disse que Ele é onipresente. Onipresente significa que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Ele está aqui também. Amém? Nós precisamos ter esta confiança de que o Senhor está aqui.
mas eu não estou vendo ele. O que Jesus disse, né? Que viria um tempo que eles não viriam mais a Jesus. Mas Jesus disse: mas vós, se referindo aos crentes, vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Como que você vê ele então? Como que veremos ele então? Ele disse que nós veremos, pastor William, né? Mas vós me vereis, porque eu estou convosco e em vós até o fim do mundo. Então você vai ver a Jesus no seu irmão, na sua irmã, porque ele está presente em cada um. Fisicamente não temos como ver Jesus mais, só quando chegarmos à transformação para aquela grande festa da ceia das bodas do Cordeiro, aí sim, aí ali o veremos como ele é. Mas aqui nós veremos os irmãos, que ele está nos irmãos. Mas vós me vereis, então você pode ver. Amém? Porque eu vivo e vós vivereis. E toda a vida é Deus. Aonde tem vida, Deus está presente, porque Ele é a vida. Ele é a vida e a vida é eterna. Nós não vamos entrar nisso não, senão vai abrir aqui mais coisa, pastor William. Vamos nesse instante ler as Escrituras. Estamos, graças a Deus, a gente quando chega aqui, a gente fica muito emocionado e também temeroso. E esse lugar aqui não é, a gente não se acostuma com esse lugar. Falar dos bens futuros, falar da palavra de Deus, porque requer certeza do que está falando. Não adianta, aqui não é lugar de inventar nada. Aqui é lugar de repetir aquilo que o sétimo anjo falou. Aquilo que os 7 anjos falaram, né? Aquilo que Jesus falou é repetir. Amém? Então somos repetidores. Aleluia. Então vamos, João 13, né? Já está a escritura ali. Amém, amém. Vamos ler então. Ora, antes da festa, antes da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus e que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os seus vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido.
Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, disse-lhe: Senhor, tu lava-me os pés? Tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhes: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Abençoa, Senhor, mais uma vez a leitura da tua palavra em cada coração. Pedimos a graça nesta hora, a graça do Senhor, que seja estendida a cada um de nós, a cada um, Pai, no nome precioso de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos? Podeis assentar. Aleluia. Jesus fez uma obra, uma grande obra, neste capítulo, quando ele estava celebrando a última ceia na terra. Ele fez uma obra de servo. Ele serviu a ceia e depois lavou os pés dos discípulos. Ele estava dando um exemplo. Ele já sabia que todas as coisas estavam nas suas mãos, né? Tudo que há, tudo que existe, porque nele foram criadas todas as coisas. Então ele já sabia que ele era o regente de todo o universo. Mas ele usou uma atitude de servo para nos dar exemplo. Ele se fez servo. Ele não agiu como se ele fosse um senhor e um grande rei. Não. Porque um grande rei, vocês acham que um rei, vamos supor, hoje o maior rei que existe na terra, a gente percebe que pelo poder político é o rei da Inglaterra, né? É o país de uma maior potência que é governada por rei, regida. Você acha que o rei da Inglaterra ou a rainha da Inglaterra vai fazer uma obra dessa, pastor William? De lavar os pés dos simples galileuzinhos que não sabia nem assinar o nome? Eram indoutos. Mas Jesus mostrando, né? Mostrando o que nós precisamos ser. O profeta fala que nós temos que ser como Cristo. Amém? Temos que ser como Cristo. Temos que ser como Cristo. Na mensagem Imagens de Cristo, temos que ser nós, eu e vocês. Nós precisamos, pastor William, sermos imagens de Cristo. Fazer o que Cristo fez. E nesta mensagem o profeta fala um pouquinho do que Cristo fez, do que Jesus fez. No parágrafo 29, a mensagem, o profeta diz assim: que o Senhor possa acrescentar às suas bênçãos a leitura da palavra, que é São João 13.
Eu quero tomar como um tema nesta noite, nós não vamos mudar, né? Nesta noite, isso aqui foi pregado de noite, então, para um curto período apenas, sobre o assunto imagens de Cristo. E eu quero, como meu assunto, que o que é necessário para ser um cristão? O que necessitamos para sermos cristãos? Diz o profeta. Agora, eu sei que este não é exatamente um texto evangelístico. Não obstante, se torna um texto evangelístico, porque a igreja nunca poderá progredir até que ela saiba e em quais terrenos está avançando. Até que a igreja saiba por onde ela está caminhando, aonde ela está firmada. E eu creio que antes que alguém possa se mover ou ter uma verdadeira fé íntima, primeiro tem que saber onde está firmado e se colocar de pé depois de tomar a sua posição. Então, primeiro, precisamos saber aonde estamos fundamentados, tomar nossa posição, aleluia, e depois prosseguirmos sabendo para onde estamos indo. Amém? E eu creio que isto é essencial, pois você simplesmente não pode mergulhar de ponta cabeça em algo quando você não sabe onde você está mergulhando. De repente tem uma água ali que só tem 80 centímetros de fundura, ou 1 metro. Como que se vai pular de ponta cabeça ali? Então primeiro tem que entrar dentro daquela água, dentro daquele poço, e medir a profundidade. Depois que nós encontramos a profundidade, aí se temos coragem, aí pulamos. É verdade? Assim é o espiritual. Precisamos saber para onde estamos indo. Não é a questão somente de dizer, não, eu pertenço a tal e tal e tal e tal igreja. O profeta diz, isto não vai funcionar. Nós temos que pertencer a Cristo. E além de pertencer a Cristo, ser a imagem dele. Fazer as obras que ele fez. Amém? Porque eu até anotei aqui, Hebreus capítulo 11, no versículo 6, aonde a Bíblia diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Então nós precisamos ter, irmãos, esta convicção, que aquele que em vós começou a boa obra, também a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É Ele. Então nós precisamos saber em que terreno estamos caminhando. Precisamos saber se estamos na palavra de Deus ou não. Porque a palavra versus credos. Então precisamos escolher a palavra. Porque os credos para nada aproveita. Os credos vão virar palha para o fogo, diz o profeta Zacarias, o profeta Malaquias. Os credos e dogmas, eles são o quê? Entulhos para dar mais labaredas ao fogo. Agora a palavra permanece. Amém? Então devemos estar firmes na palavra. Aleluia. É impossível, e eu creio que isto é essencial, pois você simplesmente não pode mergulhar de ponta cabeça em algo, com fé naquilo, quando você não sabe que fundura é o poço, ou o riacho, ou o rio, ou a cachoeira, ou o que quer que seja, porque ninguém vai pular no seco, né? Temos que mergulhar no assim diz o Senhor. Amém? Então, se você mergulha no assim diz o Senhor, você não vai tropeçar. Você tem que saber. E se a nossa fé está estabelecida corretamente e está em posição correta, isto oferece uma constante satisfação espiritual. Espiritualmente você se sente bem, porque você sabe para onde está indo. Já pensou? A nossa caminhada é rumo à Nova Jerusalém, né? Mas se tem alguém andando para Sodoma, vai chegar em Jerusalém? Não, é outra direção. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Precisamos saber para onde estamos indo. Precisamos ser como Elias. Elias sabia. Quando aquele moço dele chegou nele e disse, Elias estava orando na caverna, Israel estava seco, 3 anos e meio sem chuva. Aqui só está praticamente 4 meses, né? Sem chuva, já estamos sentindo a falta. Israel estava com 3 anos e 6 meses que não chovia. Então o profeta Elias foi orar. Porque quando o profeta Elias disse que ia parar de chover, o mesmo profeta Elias disse que a chuva só voltaria segundo a palavra dele. Ele chegou a dizer: nem orvalho cairá do céu, não segundo a minha palavra. Então Elias tinha que chamar a chuva, senão a chuva não vinha. Deus, de repente, Deus estava querendo que mandar a chuva, mas estava esperando em Elias, porque era o profeta dele, profeta de Deus. E Deus honra os seus profetas, Deus honra os seus filhos, Deus honra a sua noiva, Deus trabalha para a noiva. Aquele serviço serviçal de Jesus era para a noiva, para continuar com aquele serviçal de lavar os pés. Amém? Era isso. E esta é a maneira que é para as pessoas que desejam receber a cura.
é desta maneira. Se elas simplesmente pudessem ter uma pequena evidência visual, como Elias, quando ele mandou Geazi sair da caverna e olhar no céu, então Geazi voltou e disse: meu senhor, vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele viu uma nuvem no céu do tamanho da mão de um homem. Elias disse Elias: vejo o som de abundante chuva. Ele viu a evidência. Elias pediu um sinal a Deus, e Deus deu um sinal para Elias pedir pela chuva. Aleluia, aleluia. Por isso Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. Aleluia. Então você tem que saber. É por isso que muitas vezes eu digo às pessoas: sigam em frente, comece a louvar ao Senhor. Comece a louvar, porque aquele é o bebê adotado, porque isto está em seu intelecto, até chegar à sua alma, e eles estão curados. Então a fé atinge isso e corrige. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter confiança no que você está fazendo. Vocês sabiam que a confiança nos leva a um ponto de responsabilidade? Quanto mais alguém confia em você, mais você se torna responsável por aquela pessoa. Irmão Oliveira. Comece pelos filhos. Isso vai para a esposa, isso vai para os irmãos, vai para os amigos, para os cristãos. Você precisa confiar na sua igreja, nos seus diáconos, no seu pastor, no administrador da igreja, porque é o corpo de Cristo na terra. O corpo de Cristo na terra é a igreja. E se eu não confiar na igreja, eu não confio em Deus. É relativo, pastor William. É relativo. Não confia. Não confia. Se você deixa de vir na igreja por causa do erro de um irmão, diz o profeta, você nunca tinha vindo na igreja por causa de Deus. Você veio por alguma coisa, menos por causa de Deus. Mas vamos prosseguir aqui. Vamos ver o que o profeta nos diz aqui. Vamos para o parágrafo 48, 49. Senão nós não chegamos onde nós queremos chegar. Aleluia. 48, 49. Eu não creio em ser cristão
Porque ser cristão consiste em se unir às igrejas, ou credos. Eu creio que é o reflexo de Jesus Cristo no ser humano. Aleluia! Pois nós somos os seus membros, os membros do seu corpo. E nós carregamos a sua imagem, diz as Escrituras. Nós carregamos a imagem de Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém? Agora, que tipo de imagem era Cristo? Que tipo de imagem ele era? Ele não veio para ser um dom a alguém. Às vezes nós queremos ser um dom a alguém. Embora ele fosse Rei dos Reis. Mas ele veio como um servo. Aleluia, para servir. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Aleluia. Nosso texto, nesta hora, reflete o que era ele. O texto aqui, o profeta diz, reflete, da Escritura, reflete o que era Jesus. Um servo. Um servo. Isto é o que o faz ser grande. Ao meu ver, embora sendo o próprio Deus da eternidade, o próprio Deus que criou os céus e a terra. E quando ele veio aqui, ele tomou a posição mais baixa, o trabalho mais indesejável que alguém poderia ter, que era um serviçal de lava-pés. Vendo que Jesus, quando ele foi mostrar um trabalho para os discípulos, ele mostrou o trabalho mais insignificante, mais baixo, que tinha o menor salário na época: lavar os pés dos outros, né? Porque quando ele foi na casa de Simão, Simão não autorizou o servo lavar os pés de Jesus. É por isso que aquela pecadora, quando viu aquele homem ali dentro daquele salão, cheio de dignatários, todos de mantos brancos, né? E ainda uma toalha no pescoço, uma pequena toalha, não sei, todos ali, e aquele judeu ali junto, sem nenhuma especiaria, sem nenhum manto. Não, isso constrangiu ela, e ela foi atrás de um perfume para perfumá-lo. Amém? O gesto tremendo. Então, nós precisamos ser o reflexo de Jesus Cristo. Isso tem que refletir no ser humano. E de todos os salários, nos dias primitivos, no mundo oriental, o criado e lavador de pés era o homem que tinha o pior salário. Pois naqueles dias, os animais andavam pelas estradas, nos caminhos, e por onde eles passavam nas estradas, havia mau cheiro, através do dia, de toda aquela estrada, onde estavam os animais. E a poeira subia e grudava em suas pernas e em seus pés, e era um mau cheiro terrível que havia. Então as pessoas andavam a pé no mesmo caminhozinho que os animais andavam, defecavam, urinavam.
Então os pés de Jesus estavam sujos. Meu Deus. E logo que alguém ia visitar outra pessoa, ele não podia entrar daquela maneira na casa daquele convívio. Ele cheirava mal, e por causa do mau cheiro da estrada e da poeira, como ao redor de um estábulo, então a primeira coisa que ele fazia, ele tinha um pequeno cômodo, uma cabine de recepção, e o homem que menos recebia salário naquele lugar, exatamente como um escravo, ficava ali atrás para lavar os pés daqueles convidados que estavam chegando. Eles davam outro par de calçados para colocar nos pés, ou umas pequenas sandálias para usar. E ele era ungido, e então ungido com azeite, e ele podia entrar como convidado de seu amigo, porque ele se sentia fora de lugar, entrando com todo o mau cheiro das estradas, e suando, e assim por diante. E o criado lavador de pés recebia menos do que qualquer homem que havia ali. Já pensaram? Já pensaram a humildade de Cristo? O que ele fez para dar exemplo para nós? Lavou os pés dos discípulos, fez a obra da pior profissão da época, lavador de pés. E o que Deus fez? E o Deus do céu, que era Jesus Cristo, se humilhou para ser reticência, o maior que existia em todo o universo, se tornou o mais baixo que havia ali. Vocês sabem o que é salvação? É viver para os outros. O profeta diz isso. Salvação é viver para os outros. Não é o que eu quero ser, é o que eu devo ser. Então devemos ser como Cristo. Que diferença do que reflete hoje os assim chamados cristãos? Que diferença! Ora, os assim chamados cristãos hoje querem ser servidos. Ele começa a pensar que é alguém. Que diferença era do que foi Cristo? Refletindo, ele nunca veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele disse que o maior entre vós seja o vosso servo. Aleluia. O profeta diz assim: eu conheço pessoas que alegam ser cheias do Espírito Santo, que são culpadas de tais coisas, e saem e realmente dizem coisas más a respeito de outros cristãos, quando elas não deveriam fazer tal coisas. Gente, irmãos, existem pessoas que elas se empolgam em dizer coisas para você a respeito da vida de outros irmãos, de outras irmãs. E o profeta diz: isso jamais deveria ser feito. Jesus nunca falou mal de ninguém.
Nunca. Quando aquele jovem rico chegou nele, que ele disse que perguntou se ele sabia os mandamentos, Jesus amou aquele jovem. E aquele jovem perguntou quais os mandamentos, Jesus citou alguns. Ele disse: isso daí eu tenho observado, tenho seguido desde que eu era criança. O que me falta ainda? Jesus disse: falta-te uma coisa. Vai, tira a soberba, tira o ego. Vai, vende os teus pertences, dá aos pobres, fazer a obra de humilde, né? Dá aos pobres, não era para dar para os ricos, não. Dá aos pobres, vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Irmãos, a humildade de Deus é incalculável. Eu penso naquela cena do Calvário. Jesus crucificado, cravado na cruz, sem dever nada. Um ladrão que tinha sido condenado do lado direito dele, olhou para ele e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Veja a humildade de Deus, a resposta de Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não devemos fazer tais coisas. Não, pessoas que realmente falam muito a respeito dos cristãos, dos outros irmãos. Os irmãos têm falha? Tem. Todas as pessoas no mundo têm falha, irmãos. Todos os irmãos da mensagem têm falhas. Só Jesus não tem. Mas aqui na terra, todos nós estamos debaixo de falhas. O profeta disse: eu, para começar, eu sou um fracasso. Não devemos fazer isso. Se tem alguém, se algum das irmãs, dos irmãos vê alguém falando isso, diga: irmãos, o que o nosso profeta ensina é orar por aquela irmã, aquele irmão que está em erro, para que Deus tenha misericórdia. Veja bem aqui, irmã, já estou encerrando só aqui. Agora, um conselho. Agora, irmão, irmã. Quando temos esse tipo de espírito, nós devemos, deste modo, colocar em nossas mentes que ainda não somos cristãos. Quando você vê uma pessoa falando do seu irmão, não tenha dúvida, Deus disse que ainda não somos cristãos. Podemos estar em processo do cristianismo. Não importa o quanto confessamos sobre isto, ou que conta o que possuímos, ou o que vê, não é o que possuímos, nem o que pensamos, é isto, vê? Não podemos ser cristãos e não amar todas as pessoas. Isso aqui é pesado, mas é o profeta que disse. Isso aqui me fere, claro, mas não podemos ser cristãos e não amar todas as pessoas. Ser cristão
é amar. Amém? O amor tudo sofre. Tem ninguém para cantar esse hino agora, não? O amor, sabe, a Rebeca sabe, né, Marta? O amor tudo sofre e crê na vida eterna. É o amor, gente. Plante amor, você vai colher perdão. Quem planta amor, colhe perdão, colhe cura, libertação. Não adianta pôr o teu corpo a queimar se não tiver amor. Isto não adiantará. Mas se quiseres amar a Jesus, tens que amar o teu irmão de coração. E se souberes perdoar e mostrar amor a quem nunca soube amar, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor tudo perdoa, pois crê na vida eterna. Mas se quiseres amar a Jesus, tens que amar o teu irmão de coração. E se souberes perdoar e mostrar amor a quem nunca soube amar, a quem nunca soube amar, amar. Aleluia. O amor supera o ódio através do seu poder. Nós desprezamos um ao outro. Isso aqui é o grito da águia. Estamos vivendo nesses dias, pastor William. Nós desprezamos um ao outro somente porque não concordamos com determinadas coisas que aquela pessoa pratica, com determinadas ações daquela pessoa, nós discordamos dela. E nós saímos e nos acusamos uns aos outros. Deus não está nisso. Quem está nisto é Satanás. O profeta disse: não dê ouvido, isto é o diabo querendo colocar vocês um longe do outro. Porque ele, sabendo que nós estamos perto, o inimigo ele não pode atacar, porque estamos unidos na mesma fé, sustentados pela graça de Deus e o anjo do Senhor protegendo. Vamos se firmar nisto, amém? Vamos nos colocar de pé? Aleluia, glória a Deus.
Vamos orar. Ó Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por estas palavras, por mais este ensinamento. E desejamos ser como o Senhor foi aqui na terra, Pai. Manifestar aquele amor, manifestar aquela compreensão com as pessoas, Senhor. Ser como Cristo, ó Pai. É isto que nós devemos ser nesta era tão maligna e cheia de trevas, aonde o amor não existe mais, aonde a compreensão, o respeito não existe mais, mas é nesta era que o Senhor deseja que nós manifestamos o amor fraternal. Ó Deus, sela esta mensagem em nossos corações, que possamos refletir, Senhor, nestas palavras, para que possamos ser melhores irmãos, melhores ovelhas, melhores pais, melhores filhos, melhores esposos, esposas, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, de todo o nosso coração, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Você pode dizer graças a Deus? Amém. Que Deus nos abençoe. Até às 18h30, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui para mais um culto de adoração e pregação da palavra. Que Deus nos abençoe, irmãos.